Muito bem, meus irmãos, quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Nós estamos naquele período de pausa das nossas meditações em série. Estamos bem próximos aí a definir qual o próximo livro ou próxima carta que nós vamos tratar nas nossas séries. Mas eu disse pela manhã que os irmãos estejam atentos, porque a nossa próxima série ela vai nos tomar um bom tempo aí dos domingos. É muito provável que seja uma série bem longa, como daquelas que já tivemos aqui, quando tratamos inclusive Marcos, né? Esse evangelho que nós vamos tratar nessa noite também. Veja, Marcos capítulo 14, a última semana de vida de Jesus Cristo, e os planos de Deus, eles seguem a bom termo aqui. Deus segue com os seus planos. Não há nada fora do controle de Deus em todas as coisas que acontecem, a gente sabe disso, mas que aconteceram nesse contexto da morte, sofrimento, morte e crucificação de Jesus. Tudo sob o controle de Deus, tudo dentro dos planos de Deus. Tendo isso em mente, perceba, o capítulo 14, ele marca alguns momentos interessantes, como o momento em que Judas Iscariotes, um dos discípulos, ou melhor, um dos apóstolos de Jesus Cristo, entrega Jesus aos seus inimigos, verso 10 do capítulo 14. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Mais à frente, os apóstolos de Jesus, eles preparam a sala, o cenáculo, onde a última Páscoa vai ser realizada. Olha o que diz o verso 16. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Mais à frente, no verso 18, é dito que Jesus, naquele momento, no momento que ele estava reunido junto com seus apóstolos, seus discípulos, ele revelou que um deles seria traidor. Olha o verso 18. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo vai fazer o quê? Me trairá. São palavras que às vezes nós passamos por elas assim meio que despercebidos, mas que são palavras carregadas de sentimentos, irmãos. Em detalhes como tipo assim, que come comigo, que está do meu lado, que se mostra amigo, que se revela como um íntimo, mas que nesse momento vai me trair. O intrigante é pensar que Jesus sabia tudo o que estava para acontecer, sabia de todo o sofrimento que passaria, a cruz que foi decidida lá na eternidade, que ele sofreria por meio dela. Enquanto Jesus está aqui junto com seus discípulos na mesa da ceia, essa cruz já está sendo preparada. Já está sendo preparada. Ela já é uma realidade. Ela já é uma realidade. Veja, mesmo tendo Jesus compreendido tudo isso, ou seja, mesmo Jesus sabendo de todos esses detalhes que envolvem o seu sofrimento agudo, ainda assim, no Evangelho de Lucas nos diz que ele chega na mesa da ceia e diz: eu desejei demais esse momento. Para ser mais preciso, Lucas 22:15, não precisa se abrir, eu vou só apenas citar, diz assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. ênfase a isso, esta Páscoa. Eu desejei demais esta. Lembrando que Jesus já estava com eles há 3 anos, as outras Páscoas também foram celebradas. Mas esta Páscoa eu desejei demais, disse Jesus. E aí vem a pergunta, né? O que havia de tão especial naquela última Páscoa? É sobre isso que eu queria pensar com vocês, meus irmãos. Com desejo no coração, de fato, de que essa reflexão ela venha nos ajudar a entender melhor tudo isso que para nós é tão singular como cristãos. A nossa mensagem de hoje tem esse título: Lições de uma última Páscoa. Nós vamos fazer a leitura do texto em questão. Eu me refiro aos versos 22 a 26, que lemos agora há pouco na nossa liturgia, e depois, na sequência, faremos mais uma oração. Diz assim a Escritura Sagrada, acompanha a leitura, a partir do versículo 22.
E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam do cálice. Então ele lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Peça a Deus que fale ao seu coração, que você saia daqui essa noite e diz assim: eu entendi a palavra de Deus e eu entendi o que Deus quis me dizer com aquilo. Pai, essa é a nossa oração nesse instante. Nós já cantamos louvores ao teu nome, colocamos diante de ti as nossas orações, mas tudo isso na expectativa desse momento em que nós agora nos calamos para te ouvir. Ó Deus, faz-nos sensíveis à tua voz, faz compreensível, ó Deus, a tua palavra. Nós choramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós extraímos aqui pelo menos 3 lições que eu quero destacar didaticamente para nos ajudar a entender esse texto. A primeira lição dessa última Páscoa, lembrando que esse é o nosso tema, lições de uma última Páscoa. A primeira lição é que ela representava o fim de uma longa espera. Ela representava o final de uma longa espera. Veja novamente os versículos 22 a 24. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos. E ele disse: tomai, isto é o meu corpo. Atenção para esses detalhes. Em seguida, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam. Então ele disse: isso é o meu sangue. Preste atenção. 1500 anos antes de Cristo. 1500 anos antes disso que a gente está lendo aqui, o povo de Israel estava saindo do Egito, onde eles haviam ficado sendo escravizados pelo menos 400 anos. Há 1500 anos atrás, Israel tinha saído do Egito depois de 400 anos de escravidão. Você lembra como isso aconteceu? Eu não vou pedir para você abrir o texto. Uma última praga, uma última maldição convenceu o faraó egípcio a deixar o povo de Israel voltar para casa. Você lembra dessa última praga? Um anjo da morte, enviado por Deus, segundo o texto bíblico, ele ia passar por todo o Egito, matando todos os primogênitos, ou seja, todos os primeiros filhos de todas as casas do Egito. Lembra-se disso? Só havia uma maneira de se livrar da maldição: matando um cordeiro, sacrificando um cordeiro, comendo a carne daquele cordeiro e espalhando o sangue do cordeiro, aspergindo o sangue do cordeiro nas portas da casa. O anjo da morte, ele passaria e ele ia ver aquele sangue na porta das casas e passaria por elas, passaria no sentido de ignorá-las. Daí a palavra Páscoa, passagem, esse é o significado. Então o anjo ia passar pelaquela casa, ignorando aquela casa, e os primogênitos daquela casa, que tinham passado por esse ritual de sacrificar o cordeiro, de comer a sua carne e de espalhar o sangue naquela porta, aqueles primogênitos seriam livres, ou seja, escapariam da morte. Olha que coisa intrigante. Os israelitas, eles foram salvos naquele contexto unicamente confiando de que aquilo que estavam fazendo, ou seja, o sacrifício do cordeiro e o sangue do cordeiro, ia livrá-los disso. Eles foram salvos por meio da fé naquilo que se representaria, no caso, aquele sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Meus irmãos, daí em diante, todos os anos, por ordem do próprio Deus, os judeus precisavam parar para lembrar do que foi aquilo. E era aí onde eles celebravam a
Páscoa. E aí eles celebravam a Páscoa, para lembrar daquela experiência tremenda dos seus antepassados. Então, quando os judeus eles sacrificavam e comiam o cordeiro da Páscoa, o cordeiro pascal, quando eles faziam isso, eles primeiro olhavam para o passado e lembravam exatamente daquilo que aconteceu na saída do Egito. Mas eles também olhavam para o futuro, lembrando também que havia uma promessa de Deus ainda a ser cumprida, pois Deus havia prometido um cordeiro que viria de sua própria parte. Alguém que se sacrificaria, que seria morto no lugar dos pecadores. Você lembra quais foram as palavras ditas por João Batista a primeira vez que ele viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista naquele momento estava identificando aquele Jesus que vinha de Nazaré e que agora pisava em Jerusalém. Ele está identificando aquele homem como sendo essa promessa que Deus havia feito lá no passado. Onde aquele cordeiro ali naquele momento, na saída do Egito, que eles precisavam sacrificar, comer de sua carne e espalhar o seu sangue na casa, aquele cordeiro ali era apenas um símbolo, uma sombra. É algo didático, ensinável, para que o povo de Deus entendesse que uma provisão daquela forma viria ainda na maneira, ou na forma de um homem, para morrer no lugar dos pecadores. Eles aguardavam por essa promessa. Então, quando eles comemoravam a Páscoa, eles olhavam para o passado e olhavam para o futuro, esperando por essa promessa. Veja, quando você lê esse texto, você automaticamente percebe Jesus se identificando como esse cordeiro. Nessas palavras, este é o meu corpo, este é o meu sangue, comam deles, bebam disso. Veja novamente o texto. Quando comiam, no momento da ceia, tomou Jesus um pão, no momento da Páscoa, abençoou o pão e partiu entre eles, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Percebe a referência que ele está fazendo? A ligação que ele está fazendo com o cordeiro da Páscoa? Ele diz aqui, aquele cordeiro representava a mim naquele momento. Eu estou agora trazendo o significado daquilo. Este é o meu corpo, é o que diz Jesus. Aí ele adianta, verso 23. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue. Logicamente, irmãos, nós sabemos e cremos que aquele vinho não se tornou sangue. Não houve uma mudança de substância. Aquele pão não se tornou carne, continuou sendo pão, mas havia um significado por trás daquilo. Aquele era o vinho que era tomado e o cordeiro pascal estava na mesa. O que Jesus estava dizendo é que haveria a partir daquilo ali uma mudança, onde tudo aquilo representava ele mesmo, onde aquele cordeiro apontava para a sua chegada. Se o cordeiro da Páscoa lembrava do passado, o cordeiro de Deus é a promessa de futuro desse povo. É essa a ideia. E é isso que Jesus deixa claro quando ele fala do seu sangue e quando ele fala do seu corpo. Todos os cordeiros, aí a gente fica imaginando isso, né? Todos os cordeiros, 1.500 anos atrás, todos aqueles cordeiros que eram sacrificados anualmente na comemoração da Páscoa, todos eles apontavam para quem? Apontavam para Cristo. Todos apontavam para Cristo. E aquela seria a última Páscoa. A última Páscoa. Por isso as palavras de Jesus lá em Lucas. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Aí ele completa dizendo assim, antes do meu sofrimento. Porque depois do meu sofrimento, ou seja, depois da minha morte e depois da minha ressurreição, não haverá mais o quê? Páscoa. Não sei se eu vou decepcionar com isso, mas é por isso que nós não comemoramos Páscoa. Porque passou. Havia uma razão de ser. E aqui chega o final da Páscoa. Eu tenho desejado demais celebrar com vocês esta. Porque, em outras palavras, essa é a última. É a última Páscoa. Queridos amados irmãos, chegava ao fim uma longa
espera. E essa é a primeira lição que nós temos nesse texto. Mas há uma segunda lição nessa última Páscoa. Além de ser o fim de uma longa espera, ela representava o início de um novo tempo. Olha o que é que diz o versículo 24. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Por que Jesus fala de uma nova aliança? Obviamente, porque existia uma antiga ou velha aliança. Deus havia feito lá no passado uma aliança com esse povo a quem ele tirou do Egito. Ele tirou esse povo do Egito e ele fez uma aliança com esse povo. E ele deu a esse povo a sua lei. E era a partir do cumprimento daquela lei que a relação entre esse Deus e esse povo, que agora vivia em aliança com ele, essa relação ia ser mantida. É como se ele dissesse: vocês precisam cumprir essa lei para que a nossa relação seja mantida. Não quebrem essa lei, porque quebrar a lei é quebrar a aliança. Mas a gente sabe que eles não conseguiram cumprir a lei com perfeição por causa dos seus pecados. E em muitos momentos eles quebravam os mandamentos de Deus, quebrando assim a lei, quebrando a aliança. Deus mesmo havia providenciado uma forma dessa aliança não ser desfeita. Eles precisavam, todas as vezes que quebravam a lei, que quebravam a aliança, sacrificar um outro cordeiro e dessa maneira alcançar o perdão de Deus. Perceba que coisa terrível, né? Que coisa cansativa. Mas por que isso? O que é que isso ensinava a eles? O que é que isso ensina a nós? O fato de que todas as vezes que a antiga aliança era quebrada, era necessário um novo sacrifício para que esse relacionamento ou essa aliança não fosse desfeita por completo. O que isso ensina a eles? Ensinava a eles e ensina a nós. O fato aqui, meus irmãos, é que não tem como manter essa aliança pelos nossos próprios esforços. A gente não consegue manter essa aliança por nós mesmos. Você está entendendo qual é o recado? Era esse o recado. Era isso que servia a lei. A lei era perfeita, mas eles não eram. E quando eles se deparavam com a lei, tentavam cumprir a lei para manter a aliança com Deus, eles quebravam a lei e isso os desesperava. O que a gente faz agora? Tem que matar novamente o outro cordeiro. Aquilo era uma lição de Deus. Era Deus dizendo a eles: olha, está vendo que não funciona? Você não vai conseguir salvar-se por si mesmo, por si só. Era necessário Deus trazer uma nova aliança, providenciar um outro meio dessa aliança ser mantida com o Senhor. Daí as palavras de Jesus. Olha o texto: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em Jesus, Deus estava fazendo o que com eles? Uma nova aliança, um novo acordo. E aqui um parênteses só para uma aula didática, né? Por essa razão, Antigo Testamento, Novo Testamento, viu? Antiga aliança, nova aliança, tá certo? Fecha o parênteses aí. Mas essa é a ideia. Em Cristo Jesus agora, Deus estava propondo uma nova aliança com o seu povo, uma nova aliança que não dependia dos seus próprios esforços. Não dependia não trazia mérito para eles. Uma nova aliança que ia muito além da antiga aliança, que era muito superior à antiga aliança. Jesus se torna o Cordeiro de Deus. E uma vez que nós conseguimos crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando isso acontece, eu passo a fazer parte dessa aliança. É como se na hora que você... Vou tentar fazer dessa maneira. Na hora que você consegue crer, isso aqui é um dom de Deus. Quando Deus leva você a confiar no que Cristo fez por você lá na cruz do Calvário, é como se naquele momento o sangue de Jesus fosse aspergido sobre você. Naquele momento, então, é Páscoa. É isso que acontece. Veja só, meus irmãos. O pecado, ele continua atraindo a ira de Deus. E a volta de Cristo, ela é marcada pelo julgamento dos homens em razão do seu pecado. Então isso continua sendo uma realidade. O pecado continua atraindo a ira de Deus. E quando Cristo voltar, ele julgará todos os homens em razão dos seus pecados. Mas lá em Romanos, capítulo 8, verso 1, Paulo vai dizer: não há mais condenação para quem? Para quem está em Cristo Jesus. O que é que ele quer dizer com isso? Aqueles que conseguiram confiar no sacrifício de Cristo Jesus não serão mais
condenados. É o que ele está dizendo. Então perceba, a ira condenatória de Deus, ela passará por nós. Assim como aconteceu na Páscoa. Ela não me afetará mais. Você está entendendo? A ira de Deus, que foi demonstrada didaticamente pela morte dos primogênitos há 1.500 anos atrás, antes disso aqui acontecer, da ceia acontecer, aquilo ali era uma demonstração da ira de Deus. Mas veja, aqueles que derramaram o sangue do cordeiro sobre as portas de suas casas, o anjo passou por eles, ignorando-os. A mesma forma acontece aqui. Quando passamos a crer no sacrifício de Jesus Cristo por nós, na cruz do Calvário, essa ira condenatória de Deus faz o quê? Passa por nós. Eu queria estar na igreja pentecostal nessa hora. Eu sinto um pouco de falta disso. Queridos, é tremendo isso. Nada é mais importante do que isso em nossas vidas. Cristo refez a nossa relação com Deus na cruz do Calvário. Como foi que ele fez isso? Vivendo a vida que eu não consigo viver por causa do meu pecado. E morrendo a morte que eu merecia morrer. Aí Cristo vai, ele vive a vida que eu não consigo e morre a morte que eu mereço. E uma vez que isso acontece, por seu sacrifício, agora, todo dia na nossa vida é Páscoa. Você entendeu isso? Todo dia é Páscoa. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Passou por nós. Essa é a realidade. Verso 24, disse Jesus: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Começava ali um novo tempo. Um novo tempo. Essa é outra lição que a gente aprende dessa última Páscoa. Chegou ao fim de uma longa espera, mas é também o começo de um novo tempo. Há uma terceira e última lição para a gente encerrar a nossa breve reflexão essa noite. Outra lição dessa última Páscoa do Senhor, ela representava a garantia de uma nova vinda. Olha o verso 25. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Eu preciso, de verdade, apelar para outro texto para que você entenda a essência do que está sendo dito aqui. Portanto, marque sua Bíblia, onde você está, e adiante um pouquinho para Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Eu preciso que você entenda que o texto tem muito mais do que a gente consegue enxergar dele às vezes. Atos 23. Todos encontraram? Veja, esse contexto aqui mostra alguns judeus querendo matar o apóstolo Paulo. Os judeus haviam se juntado ali e a intenção deles era matar o apóstolo Paulo. Eu queria que você percebesse a maneira como eles se expressam em relação a isso no versículo 12 do capítulo 23. Diz assim: quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, olha agora, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Como foi que eles juraram? Como era o juramento? Isso aqui era um juramento. A gente não vai nem comer e nem beber enquanto não acontecer isso. Enquanto a gente não conseguir matar Paulo. Isso era uma maneira deles jurarem. Eles estavam jurando a morte do apóstolo Paulo. Volta para o seu texto agora. É como se nos nossos dias, esse jurar aqui representasse uma espécie de aperto de mão solene, quando a gente faz algum acordo, né? Quando a gente encerra um acordo que aperta as mãos de forma solene, mostrando um certo compromisso. Jesus estava, na verdade, aqui fazendo um juramento a nós. Não são simples palavras, não. Ele estava se colocando sob juramento. É como se Jesus, preste atenção nisso, é como se Jesus estivesse apertando a nossa mão e dizendo isso que está aí no versículo 25. Veja novamente, quando ele diz: em verdade vos digo, e jamais beberei do fruto da videira até aquele dia. Percebe? Igual aos judeus, nós não vamos comer e não vamos beber enquanto a gente não matá-lo. O que é que Jesus está dizendo? Não vou comer mais do fruto da videira até aquele dia. Não são simples palavras. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está jurando.
É como se ele apertasse a nossa mão e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu juro, a gente vai comer novamente isso. A gente vai participar de novo disso. Eu não vou comer nem beber até aquele dia, ele completa. Até o dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Que lindo, meus irmãos. Jesus está jurando. Ele está jurando. É isso que está acontecendo aqui. Quando você participa da ceia do Senhor, você também está relembrando aquilo que ele fez conosco por meio desse juramento. A ceia se torna um memorial, substituindo o quê? A Páscoa judaica. A ceia substitui a Páscoa judaica e nos faz lembrar da sua morte sacrificial, como se Jesus estivesse dizendo por meio desses elementos, eu morri por você, e nos faz lembrar do seu juramento solene. Eu voltarei para buscá-lo. É isso que ele está dizendo. Então, olha, os elementos postos aqui sobre essa mesa, que muitas vezes vem à nossa mente apenas a morte sacrificial de Jesus, tem esses dois significados. É como se esses elementos dessa mesa aqui estivessem discussando para nós. É como se você olhasse para eles e eles dissessem duas coisas a você. A primeira, eu morri por você. E a segunda, eu juro, eu vou voltar para buscá-los. É isso que a gente celebra quando a gente celebra a ceia. Percebe que nem carência a gente tem da velha Páscoa. Essa é a realidade, meus irmãos. Mais à frente, quando Jesus estava subindo aos céus, um anjo olhou para os discípulos de Jesus que estavam olhando ali aquilo acontecer e disse o seguinte, lá em Atos 1:11, o anjo diz, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Era exatamente isso que Jesus estava jurando que ia acontecer. Quando ele diz isso no verso 25, jamais beberei do fruto da videira até aquele dia. Que coisa, não é? Então veja, queridos, essas são as lições dessa última Páscoa. Ela representava o fim de uma longa espera, ela representava o início de um novo tempo, mas ela representava também a garantia de uma nova vinda do Senhor Jesus. Meus irmãos, o fim da espera chegou há 2000 anos atrás para nós. É por isso que nós não sacrificamos animais, não precisamos fazer esse tipo de coisa, porque Jesus já veio. Nós já estamos vivendo um novo tempo, uma nova relação com Deus, desde os apóstolos, desde Cristo, desde a chegada de Cristo. Que nós passamos a viver essa nova relação com Deus apenas por meio da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vivendo agora sobre uma expectativa só, a sua volta. Por que isso? Porque ele jurou que isso ia acontecer. Ele jurou que isso ia acontecer. Mas enquanto isso não acontece, 3 coisas para a gente encerrar. Nós desfrutamos dos privilégios dessa nova aliança. Nós relembramos essa aliança por meio da ceia, que é o que nós vamos fazer daqui a alguns instantes. E nós assumimos o compromisso de quem vive essa nova aliança com Deus. E compromisso. Romanos, capítulo 6, para a gente encerrar. Aqueles que vivem essa nova relação com Deus, que não mais sacrificam animais, porque Jesus já veio e cumpriu aquilo que precisava ser cumprido. Aqueles que vivem a relação com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Aqueles que aguardam a sua volta porque sabe que ele vai voltar, afinal de contas, ele jurou que isso ia acontecer. Eles não vivem de qualquer jeito. Há uma maneira deles viverem. E é Paulo quem traz aqui em Romanos capítulo 6, do 1 ao 4. Olha como vivem aqueles que vivem a nova aliança com o Senhor. Aqueles que veem a Páscoa como sendo uma realidade de todos os dias, tendo em vista que a ira do Senhor passou por nós. Não nos alcança mais. Olha o que diz verso 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Ou como viveremos pecando? Nós, o que para ele morremos? Ou porventura vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Verso 4. Fomos, pois, sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos,
pela glória do Pai, vocês completam. Assim também andemos nós em novidade de vida. Esse é o fim para aqueles que entendem que a Páscoa não é mais uma realidade, não como era realizada, que nós não comemoramos mais a Páscoa, porque a Páscoa é para nós uma realidade de todos os dias. O fato de que não estamos mais debaixo da ira de Deus. Passou por nós. E por que passou? Como isso aconteceu? Por meio da morte sacrificial de quem? De Jesus Cristo. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus por meio da fé. E agora vivemos uma aliança com Deus inquebrável, irmãos, que não depende de nós, mas apenas dele, e ele é fiel para cumpri-la. Então veja, nós estamos vivendo essa nova aliança, mas como vivemos essa nova aliança? Em novidade? Em novidade de vida. Que Deus nos ajude, não só a entender essas coisas, mas a viver como quem de fato entendeu essas coisas. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra, Deus, tão esclarecedora para nós, que nos tira das trevas da ignorância, ó Deus, e nos faz entender essas verdades de forma tão profunda. Nós queremos te agradecer por isso. Te agradecer porque em Cristo Jesus o tempo da espera chegou ao fim. Do contrário, estaríamos hoje ainda nas mesmas práticas dos sacrifícios, no anseio e no receio da quebra da aliança. Te louvamos por Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque em Cristo Jesus a nossa aliança com o Senhor, ela foi refeita e ela é eterna, ela é inquebrável, indelével, e nós te louvamos por isso. Mas queremos, ó Deus, como gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por entender que hoje é Páscoa para nós, e amanhã vai ser, e depois de amanhã também, e assim será para sempre. Nós queremos te pedir, ó Deus, que como aqueles que entendem essas verdades, que o Senhor nos ajude a viver em novidade de vida, Pai, para que a nossa vida dedicada ao Senhor demonstre não apenas a nossa gratidão, mas a verdade da nossa fé. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, a viver como homens e mulheres gratos e conhecedores dessa verdade. Em Cristo Jesus nós te oramos assim. Amém.